tema a última semana. Eu gostaria de compartilhar com você. Por quê? Porque a última semana tem muito a ser feito. A última semana tem muito a tratar em nossos corações, tem muito a ensinar as nossas vidas. E eu gostaria de iniciar falando a respeito de domingo. Amados, quando falamos dessa última semana, eu preciso ser bem direto naquilo que o Senhor falou no meu coração, senão não vou conseguir chegar, porque eu preciso hoje chegar até quinta-feira naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Estarei falando então de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. E no próximo domingo eu vou falar da sexta, do sábado e então do domingo da ressurreição. Falando a respeito de domingo, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao versículo 11. Mateus 21, 1 ao 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a vocês, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Feche os teus olhos um instante. Poderoso eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo teu favor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Senhor, nós adoramos a Ti, nós celebramos a Ti, Papai, nesta manhã, e nos alegramos na Tua presença, Senhor. Queremos exaltar, queremos dar glórias a Ti, Pai, com os nossos lábios, Senhor. Queremos, Pai, amar a Ti a cada dia, e nesta manhã pedimos: fala aos nossos corações, Senhor, pois tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós queremos ouvir, nós queremos, Papai, praticar, Senhor, pois sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos envia é para o nosso crescimento. Então seja em nossas vidas, e tudo aquilo que Satanás quer fazer para roubar a palavra, caia por terra em nome de Jesus, e venha o teu reino neste lugar, em nome de Jesus. E todos digam amém, glória a Deus. Amados, e essa entrada triunfal é algo marcante, porque precisava acontecer este fato para que Jesus pudesse iniciar o final dos tempos aqui na terra, de forma humana. Ele precisava dessa entrada triunfal. E nesse momento, o povo que Jesus entrava, o povo
dizia: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o povo festejava, e o povo se alegrava. Mas amados, por várias vezes Jesus já havia entrado em Jerusalém. Por diversas vezes Jesus ia para outras cidades, pregava o Evangelho, e depois ele voltava para a cidade. Outras vezes ele caminhava para Jerusalém, e nada acontecia. Nada acontecia. Por várias vezes havia essa entrada e saída. Imagina você, meu irmão, vou falar de uma cidade perto, Santo André. Você vai para Santo André, entra em Santo André, daqui a pouco você volta para São Paulo. Quando você vai para Santo André de novo, você passa ali, está escrito bem-vindo a Santo André. E daqui a pouco você volta para São Paulo. Daqui a pouco você passa de novo para Santo André, está escrito bem-vindo a Santo André. E assim várias cidades têm, né? Imagina, Jesus ele ia e vinha de Jerusalém, amados. Ele participava de algumas cidades que estavam ali, mas nada tinha acontecido. Por quê? Porque ainda precisava ele ser aclamado como rei. Ele precisava, amados, de acontecer algo diferente ali, para que ele cumprisse o propósito dele. Ele precisava assumir o senhorio. E então, quando ele assume esse senhorio, Jesus não está falando, gente, pega os ramos, por isso que chamam muitos domingos de ramos, não, porque Jesus não precisou chegar para as pessoas e falar: pegue os ramos, joguem no chão, vocês vão, quando eu estiver passando, vocês vão ficar gritando, vocês vão jogar os seus mantos. Jesus não precisou fazer isso. A única coisa que Jesus precisou fazer é dar a direção. Eu preciso de um jumento. Amados, outra vez nós vimos na Bíblia que o jumento ele falou. Só que dessa vez, Jesus precisava de um jumento para um propósito, para algo diferente. E desculpa aqueles que me interpretarem mal, mas eu gostaria que você não fizesse isso. Mas às vezes nós precisamos ser que nem jumento, como esse. Esse jumento que Jesus pegou, alguém já pensa assim: opa, eu preciso dar uns coices então, né? Não é isso não. Você que nem jumento, vou dar coice. Não. Quando eu estou falando de ser como esse jumento, quem conhece aí de animal, de adestramento de animal? Tem alguém que conhece? Olha, todo mundo, está que nem eu aqui, né? Todo mundo conhece tudo de jumento. Mas esse jumento, amados, ele não é um animal fácil de adestrar. E olha que interessante, ainda mais um jumento como este, um jumento chuco. O jumento, filho da jumenta, pequeno, que ainda não havia sido domado. Um animal que não foi domado, não dá para montar nele. Um animal que não foi domado, não se monta. E este jumento, ele era novinho, ele não estava esperando ser montado, ele precisava ser adestrado. Mas amados, não era qualquer pessoa que estava montando nele, mas era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como um peixe, certa vez ouviu a ordem do Senhor dizendo: Pedro, vá lá pescar, e quando você for pescar, você vai pegar um peixe, o primeiro peixe que você pegar, terá lá a moeda. Amados, peixe não come moeda. Um peixe ouviu a voz do mestre. Esse jumento, ele ouviu a voz do mestre, ele atendeu o pedido do mestre. Meu irmão e minha irmã, precisamos ter atitudes que, assim como esse jumento teve, obedeceram a voz de Deus. Assim como o peixe obedeceu a voz de Deus. Meu irmão, está na hora
de obedecer a voz do Senhor na tua vida. E Jesus então, para que ele cumprisse o propósito, ele precisou daquele jumento. E ele subiu naquele jumentinho, e o povo gritava Hosana, que significa salvos, salvos, que está declarando: Jesus, tu és o único Salvador, Jesus, tu és aquele que eu confio. Amado, salvar significa tirar do perigo. E essas pessoas, elas gritavam isso: Jesus, tira-nos do perigo. É interessante que o povo, ele buscava por um rei que libertasse do Império Romano. O propósito do povo era que viesse um rei e pudesse libertá-los de Roma. Por quê? Porque Roma já tinha chegado em Jerusalém, direcionava tudo, dava as ordens, era ali o Império Romano que estava. Assim como a Luciana esteve ministrando a aula em nossa igreja, quando iniciamos um propósito de estudo, antes da pandemia, e em breve voltaremos, mas de uma forma agora diferente, porque agora vai ser tudo online. Luciana já gravou várias aulas, irmãos, está top demais. Em breve a gente vai estar disponibilizando para aqueles que querem conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Quem quer conhecer mais de Deus, mais da palavra, mais do Evangelho? Amados, então você vai ter esse material na tua mão, está top demais, parabéns, Lu. A Lu e a Ana estão ajudando ela ali, fazendo. Eu fiquei lá de olho nas coisas que você fez, está top demais. E a Luciana esteve falando justamente de quando Roma vai para Jerusalém. E nessa época, amados, que Jesus ele foi levantado como rei dos judeus, eles esperavam o quê? Que viesse um grande rei e libertasse eles de Roma. Um grande rei que pudesse tirar eles dali. Os fariseus, eles enxergavam isso, como outros povos também, eles aguardavam esse rei que viria tirar esse domínio romano. Mas quando Jesus foi levantado, amado, Jesus não foi levantado somente para livrar das coisas aqui da terra, mas principalmente das coisas espirituais, das amarras espirituais. Jesus ele veio para nos livrar do inferno e da escravidão, amado. Jesus veio para nos fazer livre de todas as coisas. E então o povo não conseguia enxergar isso. O que? Hosana? Quem é esse daí que está chegando? E Jesus lá no jumentinho, e jogando, e o povo colocando os ramos no caminho, os mantos, e Jesus passando e ele sendo aclamado como o rei que estava chegando. Sabe, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todo o propósito de Jesus, aquilo que ele fazia, existia a honra. O Senhor estava honrando ele através das pessoas naquele momento, para que se cumprisse a palavra de Deus. O primeiro fato então que eu entendo neste domingo, que houve essa entrada triunfal. Jesus ele precisa ter essa entrada triunfal nas nossas vidas. Quantas vezes ouvimos falar de Jesus para lá e para cá, assim como ele ia para Jerusalém e ia para outras cidades? Quantas vezes nós ouvimos falar, até dizemos: Jesus, eu te quero na minha vida, mas não entregamos a ele uma entrada triunfal, nos rendendo totalmente a ele. Quantas vezes Jesus quer fazer algo na tua vida, verdadeiramente você não permite? Você fala: o quê? Colocar o meu manto? De jeito nenhum, deixa a minha vontade. O quê? Colocar os ramos ali? Vou nada. E depois, se eu quiser dar uns coices, como que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Amado, eu quero te dizer que a primeira grande decisão na nossa vida é deixar Jesus ter essa entrada triunfal e transformar toda a nossa história. Você crê nisso? Precisamos deixar o Senhor entrar. Então o primeiro grande feito, amados, é essa entrada triunfal para que Jesus assumisse realmente o propósito dele na vida. Romanos
capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então, amados, quando você realmente deixa Ele entrar, você está falando: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. E assim aconteceu o domingo que antecedeu a ressurreição de Cristo. Mas depois disso veio a segunda-feira. E então veio a segunda. Na segunda-feira nós vemos Jesus fazendo uma limpeza do templo. Ele expulsa os mercadores do templo. Mateus capítulo 21. Pode passar o próximo slide, Jim, por favor? Na segunda-feira, Mateus capítulo 21, eu quero ler contigo do versículo 12, versículo 13, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Amados, na segunda-feira, depois de Jesus ter sido recebido como Senhor em Jerusalém, Ele vai ao templo para colocar ordem no templo. E quando nós falamos de colocar ordem no templo, amados, precisamos ver que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? Ah, meu irmão, então algo o Senhor colocou no meu coração: sem ordem não há progresso. Sem ordem não há progresso. O Senhor colocou isso no meu coração, sim. E Ele me lembrava da bandeira do Brasil: ordem e progresso. Não tem como ter progresso se não houver ordem primeiro. Jesus, Ele já tinha ido no templo várias vezes. A palavra diz que com 12 anos Jesus ele estava no templo. Ele ensinava, ele compartilhava. Ensinava não, ele lia e compartilhava com sabedoria. É que não era permitido que ele ensinasse daquela forma como os outros, os líderes ali. Mas tudo que ele falava, ele trazia ensinamentos. E Jesus, ele por várias vezes ele ia para o templo. E ele via as coisas acontecendo no templo. Ele via aquilo que acontecia e nada mudava. Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava do templo. Até o dia que ele assumiu, amados, o chamado dele como rei. E nós vamos ver que na terça, na quarta e na quinta começa a acontecer algumas coisas bem explícitas. Mas ali ele tinha assumido, ele já tinha sido aclamado como rei, ele já tinha entrado em Jerusalém, na entrada triunfal, e agora ele vai para o templo e ele não permite mais a bagunça que estava naquele lugar. Meu irmão, pega essa que veio quentinha. Não permita bagunça na tua vida, pois aonde há desordem, não haverá progresso. Aonde tem bagunça, não há crescimento. Ah, mas eu quero tanto crescer espiritualmente. Então, coloque as coisas em ordem. Sem ordem não há crescimento. Haverá bagunça. Amados, quando eu era criança, minha mãe ia fazer batata frita. E assim, de terça-feira, geralmente era bife acebolado com batata frita, o cardápio. Queria comer bife acebolado, era só ir na terça-feira. Na segunda era polenta, que pegava o caldo do frango de domingo. Então eu pegava o caldo do frango de domingo e fazia a polenta. Assim, segunda-feira era o dia da polenta, era top, mano. E de terça-feira era o bife com a batata frita. E nós ficava tudo doido ali do lado, esperando ela fritar a batata, pra gente pegar a batatinha. Só que era aquele esquema: se você pegasse a batata ali para comer ali na hora, depois o que você ia comer na hora da janta? Né? Porque sempre queria, e minha mãe não deixava.
Ela falava, não vai pegar não. Não vai pegar, na hora de jantar você come. Então a gente fala, beleza, eu vou abrir o armário e pegar uma bolachinha. Quem já comeu bolachinha antes da janta aí? Você pegou, comeu porque sua mãe deixava, né? Mas minha mãe deixava, ela falava, se você comer, você não vai jantar depois, menino. E aí depois quando eu casei, eu falei, agora eu posso comer bolacha antes da janta. Mas amados, ela colocou ordem ali. Ela falava, não vai fazer, e ela não deixava pegar nenhumazinha, mano. Acho que é por isso que quando a pastora está dando batata, eu fico comendo batata. Mas minha mãe não deixava eu pegar. Colocando ordem, imagina, eu pegando, meu irmão pegando, a minha irmã pegando, meu pai pegando. Como que ia frisar batata? Como que ia render desse jeito? Precisava de ordem. Amado, se você quer algo crescendo na tua vida, coloque ordem nas coisas. Aonde tem bagunça não existe progresso, não existe crescimento. A ordem vai começar, ainda que seja com amado, mas precisa começar. Você quer as coisas em ordem na tua vida, começa com Pastor, mas eu estou fazendo e não estou tendo crescimento. Começa com comece a colocar em ordem uma coisa, depois a outra, e começa a expandir, que você vai ver que vai crescer. Jesus, quando ele chegou lá no templo, e o templo estava uma bagunça, os cambistas vendendo animais para sacrifício, para benefício próprio. Jesus chega metendo a mão nas cadeiras, chutando cadeira, virando mesa, com uma espécie de cinta. Ele batia e falava, sai todo mundo daqui, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Ela não é para isso. Amados, ali era para benefício próprio. Um queria negociar mais que o outro para benefício próprio. Opa, um pombinho. O outro falava assim, eu te dou um pombinho e ainda te dou um tatuzinho junto por 10 reais também. Mas para mim, era só para que cada um tivesse para o seu próprio feito. Não estava visando olhar o seu irmão, mas estava buscando para si próprio. E Jesus, ele não aceita aquela situação. Ele destrói tudo, ele derruba tudo. Mas Jesus já não estava no templo muito antes, mas tem um tempo certo para todas as coisas. Agora Jesus já era uma autoridade explícita no meio de todo o povo, amados. Jesus já era essa autoridade. Então agora ele vê que chegou o momento, chegou o tempo de todas as coisas. Quando Jesus ele chega fazendo isso, amados, naquele lugar, isso me mostra que nós precisamos tomar decisões de romper com coisas erradas. Isso mostra que precisamos a cada dia romper com coisa errada. Pastor, como assim? Eu já aceitei Jesus, eu já sou batizado. Pastor, eu até tomei a Santa Ceia semana passada, porque olha, eu pedi perdão, pedi misericórdia. Amados, mas se nós não analisarmos as nossas vidas todos os dias e não rompermos com aquilo que é errado, amados, nós não vamos crescer. Precisamos de ordem nas coisas. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então precisamos tomar a decisão de romper com aquilo que é errado. Com pequenas coisas, amados. Há 2, 3 semanas atrás, não lembro exatamente, que o Senhor ministrou através da palavra dele aqui, e eu estava pregando essa palavra, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, rompa com o pecado e com as coisas que te atrapalham. Quem lembra dessa mensagem? Glória a Deus. Rompa com o pecado e com as coisas que te atrapalham. Então não é só a questão do pecado, mas romper com aquilo que atrapalha. E essa semana passada agora, eu estava lá no celular, eu estava com o meu celular que eu anoto tudo, faço tudo ali, e de repente sobrou um tempinho vago. E aí eu comecei a peguei as minhas redes sociais e comecei a ver no intuito de ver aquilo que me chama a atenção, que eu gosto de ver o crescimento da igreja e tal, e palavras e ministrações. E acabou uma ministração e eu comecei a rolar o dedo.
E comecei a rolar o dedo. Sabe o que eu estava vendo? Nada, mas estava rolando o dedo. E rolando, o dedo estava até ficando gasto. Foi quando veio aquela mensagem. O Espírito Santo me lembrou. Falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou rolando o dedo. E aí me veio a mensagem. Eu falei, meu Deus, estou gastando tempo com aquilo que eu deveria me livrar. Eu estou gastando tempo com isso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Por que eu estou compartilhando? Mas porque eu não sou perfeito, não. Se você estiver olhando a minha vida esperando perfeição, você está perdendo seu tempo. Mas uma coisa eu faço, amados, é buscar me acertar cada dia com Deus. E aquilo que está errado, eu falo, Senhor, eu quero corrigir, eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar ao Senhor. Por quê, amados? Porque eu busco aquilo que o apóstolo Paulo fala. Seres meus imitadores como eu sou de Cristo. Opa, se tem algo que está me tirando do foco de Cristo, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso tirar. O que está me atrapalhando, eu preciso tirar. E eu não preciso tirar para que alguém seja parecido comigo. Eu preciso tirar para que eu seja parecido com Ele. É o que eu quero. Esse é o meu foco, esse é o meu alvo. Por isso, me chamou a atenção que eu preciso tirar da minha vida coisas erradas. E as coisas erradas, amado, é que nem grama. Ela começa a nascer onde você não imagina. Ela começa a nascer, tem um pedacinho de terra, a grama começa a nascer. As ervas daninhas começam a nascer. Por isso precisamos estar cuidando da nossa terra. Bate a mão no seu peito devagar e diga assim, eu preciso cuidar dessa terra. Amém ou não amém? Precisamos cuidar, tirar tudo aquilo que não pertence. Então, o segundo ponto aí é tomar as decisões de romper com coisas erradas. Terceiro ponto que eu quero falar. Terça-feira, últimos ensinamentos. Mateus capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Eu quero segurar aqui um minutinho no 21, 28, por quê? Porque no versículo aqui até o 46, Jesus está trazendo ensinamentos. E na terça-feira ele trouxe ensinamentos sobre o povo. Depois você pode ver no capítulo 25, do 1 ao 44, também muitos ensinamentos. Jesus ele estava se dedicando ao ensino da palavra de Deus. Havia muitos assuntos que Jesus queria falar a respeito do Messias. E Jesus ele começava ensinando, ele começava contando por parábolas para toda a multidão, mas aos discípulos ele chegava perto para falar. Ele explicava todas as coisas. Jesus ele era questionado muitas vezes. Versículo 23 ao versículo 27. Olha só o que diz Mateus 21, versículo 23 ao versículo 27. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo? De João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo tais coisas. Amados, Jesus então ele vinha ensinando e ele ainda
era confrontado pelas autoridades. Mas nós vemos que Jesus, ele começa a deixar explícito o propósito dele como Filho de Deus. Ele começa a trazer com clareza aos seus discípulos sobre o momento da morte dele. Ele começa a trazer com precisão e ele explica a segunda vinda. E depois você pode ler Mateus capítulo 25, você pode ler Mateus capítulo 24, que ele fala dos finais do tempo. Ele promete a vinda do Consolador. Nós vemos isso em João capítulo 14 e também até o 16. Então nós vemos que Jesus, ele começa a trazer últimos ensinamentos de forma mais consistente, amado. Ele começa a ensinar, ele começa a trazer mais. Por quê? Porque agora ele precisa que o povo entenda mais, os discípulos estejam mais firmados, os discípulos estejam mais fundamentados na palavra. Você percebeu que tem uma ordem? Primeiro ele chega, depois ele revira tudo que estava bagunçado para acertar, e agora ele começa a trazer mais ensinamentos, a fim de que os discípulos, o povo, tivesse firmado nele. Há poucos dias Jesus já não estaria mais no meio do povo. Então ele está trazendo agora algo mais consistente. Meu irmão, Jesus está para voltar, ele está trazendo algo mais consistente para a tua vida. A vinda de Jesus está próxima. Cada dia Jesus está trazendo algo mais consistente para você, para que você fique mais conectado com Ele. E Ele traz isso através da palavra dEle. Através da palavra. Quando Jesus está conversando com os discípulos, ensinando, amados, algo que Ele diz também na palavra dEle, que eles deveriam se alimentar dessa presença. Por quê, amados? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós queremos ter Deus na nossa vida, se queremos ter Jesus, precisamos nos alimentar dessa palavra que sai da boca de Deus. Precisamos mergulhar nessa Escritura, para que então possamos conhecer a pessoa de Jesus. E nós vemos Jesus, Ele trazendo ensinamento então, dos últimos tempos, para que o pessoal esteja mais firmado, mais consolidado nele. Fala sério, amados. Hoje, com tudo que o glamour que o mundo oferece, de riquezas, de posses, hoje cada dia nós vemos o chá revelação. Cada dia tem mais tecnologia nesse chá revelação. Cada dia surge uma coisa nova. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais coisa aparece. Antes o chá revelação aparecia lá no ultrassom e falava: é menino, é menina, pronto, já foi o chá revelação. Aconteceu. E o negócio vai evoluindo, que tem até esquadrilha da fumaça, soltando uma fumacinha cor-de-rosa, fumacinha azul, coisas acontecendo assim. Quanto mais glamour vai tendo. Agora você imagina Jesus lá, vindo num jumentinho. Naquela época, os reis vinham com grandes esquadrias, grandes guardas. Os reis, eles andavam nos tronos, eram colocados nas costas, sendo levados pelo povo, e todos se curvavam, todos se prostravam. De repente aparece um rei que está no jumentinho. Sabe por quê, amados? Porque a humildade está em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não vem para apresentar coisas do mundo para as nossas vidas, mas Jesus, Ele veio para nos apresentar a vida eterna nele. E é totalmente diferente daquilo que o mundo apresenta. Então, amados, nós precisamos para isso conhecer mais da Escritura. Quero falar da quarta-feira. Quarta-feira, então. Na quarta-feira, Judas faz um pacto de traição.
de Jesus. Judas faz o pacto da traição. Judas se junta ali com os homens. Mateus capítulo 26. E eu quero ler Mateus capítulo 26. Mateus 26, do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Neste mesmo momento, amados, nós vemos que essa mulher tem essa ação, tem esse cuidado com Jesus. Jesus, ele repreende aqueles que estavam com ele naquele lugar, porque Jesus sabia que estava chegando o seu fim. Quarta-feira, já estava ali reunido e já está sabendo que em alguns momentos na sequência virá o fim para ele. E Judas, ele combina com os religiosos da época para trazer e fazer uma emboscada para Jesus. Só que Jesus já sabia quem iria trair. Jesus sabia aquele que ia fazer, quando ele ia fazer. E algo me chamou a atenção. Jesus, sabendo quem era que ia trair, quando iria acontecer, Jesus já sabia, ele sabe de todas as coisas, o Senhor fala com ele, e mesmo assim, na hora da ceia, Jesus pega e entrega para Judas o pão, entrega o suco, caminha com Judas, mesmo sabendo que Pedro ia negar, ele senta com Pedro, alimenta, chama ele para orar, chama ele para estar junto. Isso vem um grande ensinamento para mim, amados, e eu gostaria de compartilhar. Jesus, ele se concentrou em cuidar daqueles que estavam com ele, e não se preocupar com aqueles que iriam, por vontade própria, se perder ou negar Jesus. O que acontece conosco é que muitas vezes nós queremos fazer e queremos que todos fiquem grudados conosco, que tudo dê tudo sempre certo, e nem sempre vai ser assim. Jesus, sabendo que alguém ia negar ele, Jesus, sabendo que alguém ia trair ele continuou discipulando com amor. Isso me mostra que aquele que quer vencer, ele precisa permanecer no foco dele e não pode perder a prioridade. Jesus, ele não perdeu a prioridade dele, mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que teria as decepções, mesmo sabendo que os discípulos iriam fugir dele, porque quando pregaram Jesus, os discípulos saíram, se dispersaram, saíram de perto ali, amados. Todos foram embora ali, pegaram Jesus, e mesmo assim, sabendo disso, Jesus antes entrega a ceia, alimenta, participa, está junto com eles. Sabe o que acontece, amados?
nós precisamos tomar decisões na nossa vida que nos levem para o nosso propósito, para o nosso objetivo, independente das coisas que acontecem ao nosso redor. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu não vou parar. Eu tenho um foco de servir a Cristo. Se aquele que eu estou ensinando, ele não quer, se aquele que eu estou discipulando, ele não quer, se ele quer correr para longe, eu vou continuar discipulando, porque o meu alvo é Cristo. Eu preciso continuar no meu alvo, no meu propósito, no meu foco. E nós queremos muitas vezes desistir daquilo que o Senhor nos chamou. Olha só, amados, eu quero ir para quinta-feira agora, porque é a celebração da última ceia. Mateus capítulo 26. Aleluias. Mateus capítulo 26, versículo 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns aos outros: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comer comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui. Amados, independente de quem iria traí-lo, Jesus ele celebra a última ceia. Independente, ele decidiu viver em comunhão. Você já parou para pensar se você tem decidido viver em comunhão ou se você tem decidido viver rabugento, reclamando de tudo? Porque quem de tudo reclama, ninguém pode estar perto. Você quer viver em comunhão, em alegria, como o pastor Cláudio ministrou, nessa paz que excede todo entendimento, nessa alegria que transcende o natural, que é algo espiritual que o Senhor nos dá, e viver em comunhão? Ou você vai querer viver amarrado, briguento, separado? Jesus, ele teve uma decisão de viver em comunhão com o Pai, em comunhão com os irmãos, independente daquele que haveria de trair. Ele se reuniu com eles. Jesus, ele lavou os pés daqueles que iriam traí-lo, daquele que iria negar ele lavou os pés dessas pessoas. Sabe por quê, amados? Porque indica que ele tinha um propósito na vida dele, que ele queria viver em comunhão. E o Senhor nos convida nesta manhã a vivermos em comunhão, a tirarmos tudo que nos atrapalha, a nos fundarmos na palavra, a deixar Jesus ter uma entrada triunfal em nossas vidas.
O Senhor nos chama para isso nesta manhã, neste tempo. Amados, depois disso, então eles vão para o Monte das Oliveiras, porque Jesus tinha decidido viver em comunhão com Deus. Quando você vê, amado, que o tempo difícil está chegando na tua vida, intensifique sua comunhão com Deus. Pastor, como assim? Se você percebe, amados, tem dia que a gente percebe que está chegando, parece que está chegando algo mais complicado na minha vida. Intensifique a tua comunhão com Deus. Jesus via que estava chegando o tempo dele, amados. Então ele precisava intensificar o tempo dele com Deus. Ele falou: eu preciso intensificar, eu quero mais de Deus. Tome a comunhão, tome a decisão então, amado, de viver mais próximo de Deus na tua vida.